Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Nós estamos começando a Opinião desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Bom, muito bom estar de volta com você aqui. E o programa Opinião, né? Já na versão 2025. Tomara que tenhamos ao longo do ano muitas boas notícias e boas entrevistas. Nós começaremos o ciclo de entrevistas aqui do Opinião na semana que vem. A gente vai estar aqui sempre, como fizemos isso ao longo dos quase 5 anos, com boas entrevistas ao longo da semana. O programa vai de segunda a sexta, então a gente vai continuar exibindo aqui, trazendo para você bons nomes e boas entrevistas. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu vou repetir o que eu falei ontem, renovando sempre o convite para que cada um dos nossos telespectadores estejam junto conosco durante todo esse ano. É muito bom ter você em nossa companhia, onde quer que você se encontre, seja assistindo a gente pelo canal 22, pela internet, Gazeta Digital, lá pela página também do Facebook. E obrigado de verdade pela sua existência. É por você que estamos aqui, o Lorenberg sempre fala isso, razão maior do nosso trabalho, e é verdade, uma grande verdade essa. Professor, ontem, na verdade, a gente começou a falar sobre a questão do Legislativo. A gente agarrou falando das questões aí do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, também do Supremo Tribunal Federal, mas eu quero voltar a falar do Legislativo, a expectativa, né? Nós comentamos, inclusive, sobre um caso específico de Cuiabá, e eu até falei, tomara Deus, Lorenberg foi pessimista, eu achei que ele foi pessimista, assim, ele acha que não mudará muita coisa ali, não. Eu torço, mais do que achar, eu torço, ou mais do que torcer, eu acho, né, que nós podemos ter um cenário um pouco diferente. Vai melhorar tudo? Não sei, acho que não. Mas não é possível que vai ficar pior do que estava. Não é possível que não conseguiríamos tirar aquela frase, Casa dos Horrores, ali do Legislativo cuiabano. E os demais também. Eu quero, inclusive, estender no programa de hoje as análises, especialmente do Lorenberg Alves, para os principais municípios de Mato Grosso. Mas ainda falando de Cuiabá, Lorenberg, ontem eu perguntei assim para você, assim, bom, independente da oposição ou da situação, quem a maioria for, né, a princípio parece que teremos a maioria governista, é importante que tenhamos ali uma forma linear, honesta de pensamento, né? Que eles sejam atentos à Constituição, à lei orgânica, à Constituição tanto federal como a estadual, a lei orgânica, e a voz do povo que elegeu também. Isso tem que fazer um combo ali para tirar disso melhor, porque nem sempre aquilo que é a voz do povo, que o povo quer realmente, é constitucional. Lorenberg ontem citou exemplo aqui, não é? Então, o que eu quero perguntar para você agora, para dar uma esmiuçada, teve vereadores, no caso de Cuiabá, por exemplo, que estavam já repetindo mandatos sucessivos no parlamento municipal. Teve gente que não foi reeleito, e teve gente que foi reeleito, mas entrou espremido no parigato que o Lorenberg sempre fala aqui. Que resposta nós tivemos dessa eleição? Vamos pegar Cuiabá, depois a gente vai para outros municípios. Que resposta nós tivemos no parlamento municipal, resposta do povo, resposta das urnas, que nós podemos tirar de lição aí o poder da grana que ergue e destrói coisas belas, tal como diz a canção do Caetano Veloso. Fez-se presente nesse parlamento aí
ou qual foi o motivo que promoveu essa mudança? Não foi a maioria, mas foi uma significativa mudança, mais de 40%, não é, no Parlamento Municipal. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, nós temos hoje na Câmara de Vereadores 27 integrantes, dos quais 16 estão num outro mandato, eles foram reeleitos, 16, e 11 foram eleitos pela primeira vez. Embora a vereadora Maria Avalone já tenha passado pela Câmara de Vereadores na legislatura passada, porque ela era suplente e chegou a ficar lá na Câmara 2 ou 3 meses, mas ela é novata. Como titular, ela é vereadora agora. Então foram 11 novos vereadores. Ok, amigos? Desses 11 novos vereadores, se nós tirarmos as 2 vagas que foram acrescidas à Câmara de Vereadores, de fato nós tivemos apenas 9 vereadores que saíram para a reeleição e não foram eleitos. Entendeu, amigo? A aritmética é bem simples. Agora é preciso também fazer outros registros. Veja, nem sempre o vereador que não foi eleito não significa que ele tenha obtido menos votos do que estão eleitos. Nós temos vereadores aí com 2.500 e poucos votos, com 3.000 e poucos votos. Eu conheço vereadores da legislatura passada que saíram para a disputa em 2024, 3 deles obtiveram votação muito maior do que muitos desses vereadores. Então, não se trata disso, eu estou fazendo esse registro para vocês verem e perceberem de que nem sempre o eleito teve mais voto do que os outros. Entenderam, amigo? Me fugiu o nome foi secretário municipal no governo Emanuel Pinheiro, como que ele chama? Renivaldo. Renivaldo foi um deles. Obteve 3.600 e poucos votos. Quantidade muito maior do que muitos vereadores eleitos agora. E ficou na suplência. Tem um outro também que ficou na suplência na vez passada e agora de novo. Obteve 3.500 votos. Um número muito maior do que muitos vereadores que foram eleitos. Então, percebe, amigos, esse é um ponto. Um outro ponto, quando a gente falava da questão de não importa se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é de direita, se é de centro, não importa, amigos. A gente está tratando de uma coisa só. O projeto, o benefício virá para uma camada da população. É isso que importa. Independente se o cara é de direita ou se é da esquerda, mas que beneficie uma parte substanciosa da população, a pessoa tem que votar. Perdoe por causa do cara aí, a palavra cara. A pessoa tem que votar, amigos. Independentemente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, independentemente do partido que ele vem apresentar. O projeto beneficia uma parte grandiosa da população. Ele tem que aprovar. Mesmo sendo um projeto saído dos seus pares. Se é o projeto vem do executivo, tudo bem também, prove. Mas se é um projeto ruim, eu sou vereador, eu apresentei um projeto ruim, por que os outros, os meus pares, irão aprovar um projeto ruim para a sociedade? Se o prefeito Abílio mandou um projeto ruim, por que eu, que pertenço ao mesmo partido, vou aprovar o projeto? Está errado. Eu tenho que respeitar o eleitor. Eu tenho que respeitar o munícipe cuiabano, não ao prefeito. Só que isso não vai acontecer na prática. Infelizmente, não acontece só aqui não, em todos. Aí vem um outro detalhe, amigos, que é preciso a gente observar sempre. Quando a gente fala em comportamento, é diferente da idade, é diferente de experiência política, é diferente de tudo. O comportamento é que vai dizer se houve mudança ou não. Não basta apenas trocar a fotografia. Não basta apenas isso.
É preciso que essa fotografia trocada tenha um comportamento diferente. Mas o retrato que eu vi na disputa pela mesa diretora, durante todo o mês de dezembro do ano passado, já deu a clareza de que não mudou. O filme é o mesmo. Mas não começou ainda a legislatura? Não, Paulo, nós estamos em 2025, Paulo. Pois é, 2025. Sim, mas a disputa pela mesa diretora... Ah, você está falando da disputa, com base na disputa, tá Isso. certo. Eu estou dizendo assim porque não começou, estamos dia 3 aí, o trabalho legislativo propriamente não começou. Não, né? vai começar dia 2. Você está com base... Na disputa pela Câmara. 12 de fevereiro. 2 de fevereiro. Então, você está com base na disputa pela Câmara. É, exatamente. A disputa pela Câmara se deu como todos sempre vem dando. Portanto, o que mudou? Nada. Ok, amigos? Eu não sou pessimista. Eu vejo as coisas. Qual é o real? A disputa pela Câmara me deu a ideia que não mudou nada. Ok? Um outro detalhe. Vamos imaginar, hipoteticamente, que todos os 27 vereadores tenham um comportamento diferente do que é prática em todo o parlamento. Aí sim, houve mudança. Ah, mas por que um vereador? Amigos, um vereador só, lembra daquela frase antiga, no interior tinha muito disso, uma andorinha sozinha não faz verão. Lembra dessa frase, Paulo? Uhum. Antiga. No parlamento, amigos, não é desse jeito. Por melhor parlamentar que eu seja, mas se o projeto que eu estou apresentando, se as ideias que eu estou levando só tem o meu voto, não vai para frente. Porque lá é o coletivo. Lá precisa aprovar, ser aprovado com um grupo de colegas parlamentares, senão não vai. O projeto que eu estou apresentando precisa de a aprovação do conjunto dos meus colegas, senão não vai. Por melhor que seja. Portanto, amigos, lá o jogo é coletivo. Embora, em muitos momentos, nós tivemos aqui vereadores, nós tivemos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Eu faço uma pergunta só, de propósito. Falei, você, qual é a sua avaliação sobre o comportamento e o desempenho do parlamento? Eu posso responder por mim, como se ele fosse sozinho a andorinha que fizesse verão. Não faz. Alguém que está dentro de um parlamento não é capaz de avaliar o desempenho do parlamento, está tudo errado, amigos. Simples. Se eu sou um parlamentar e alguém me faz uma pergunta dessa, eu vou avaliar o desempenho do parlamento que eu pertenço. Isso é tão simples, mas tão simples. Por quê? Aí eu respondo por mim. Amigos, o projeto que eu apresentei precisa da ajuda dos outros. Um outro detalhe. O trabalho do parlamento é fiscalizar. Eu não vi fiscalização na legislatura passada. Eu não vi fiscalização na legislatura atrasada. Não fiscalizou. E aí eu vou provocar, mas provocar mesmo a reflexão do amigo. Fazer vídeos e jogar na rede social não é fiscalização, amigos. Isso não é fiscalizar. Isso não é o papel do parlamentar. O papel do parlamentar na fiscalização é outra coisa muito diferente. Ah, mas eu derrubei o veto do governo. Isso também é muito pouco. Fiscalizar é você observar. Está fazendo uma obra aqui? Então eu fui lá, registrei, vi. Daqui 20 dias eu passo de novo, daqui 30 dias eu passo de novo e assim por diante. Isso é fiscalizar. Um outro detalhe, legislar. Infelizmente, amigos, a maioria de projetos de lei que é aprovado, a maioria que é aprovada, é muito pouco substanciosa. Não agrada e não satisfaz o conjunto do parlamento. Percebe, amigo? Estou tocando no ponto. Um outro ponto. O vereador, ainda que não queira, ele é levado a auxiliar a administração municipal. Como que ele auxilia a administração municipal? Muito simples, amigos. Fazendo indicações. E não é só o vereador.
o deputado estadual faz indicação, o deputado federal faz indicação. Ao fazer indicação, está ajudando a administração local. Por exemplo, no bairro onde eu moro, existe uma rua que precisa ser asfaltada, aquelas pessoas fizeram a reivindicação, eu anotei, peguei. Como eu não posso fazer nenhum projeto para fazer o asfalto, porque eu não faço, o vereador não faz asfalto nenhum, eu faço uma indicação para o secretário e chefe do executivo. Essa indicação é um auxílio, é uma ajuda à administração. Sem falar de outros fatores. Por exemplo, se eu tenho um projeto que ele é inconstitucional, porque é vício de iniciativa, e se eu tenho muita proximidade com o secretário A, B ou C, e aquele envolve um determinado secretário, por quê? Ao invés de eu apresentar ao parlamento, esse projeto vai ser negado, vai ser arquivado, por que ao invés de eu apresentá-lo, eu não vou lá para o secretário e bater um papo com ele? Eu tenho um projeto aqui, o que você acha dessa ideia? Amigos, isso não tem nada de ilegal, isso não tem nada de imoral, ao contrário. Ah, mas eu sou do partido diferente do partido. Não importa, amigos. Pode juntar executivo e legislativo num ponto comum, o bem e o interesse do conjunto da coletividade. Perfeito. Eu não vou estender na discussão agora não, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. A gente volta a falar sobre legislativo e legislativos, porque estamos emperrados em Cuiabá, não estamos conseguindo sair de Cuiabá, mas nós vamos sair, vamos dar uma pinceladinha ali em Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, enfim. Aguenta aí, de volta no instante só. Pois bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Você sabe que hoje é sexta-feira, né, rapaz? A semana, o ano mesmo começa segunda-feira. Na verdade, há quem diga que o ano começa depois do carnaval. Mas para nós aqui, os simples mortais, a gente já está trabalhando aí, não tem essa coisa de... É todo dia. Começou dia 1º, estamos aqui, dia 2, aqui, dia 3, aqui, e assim vai. O Lorenberg estava comentando a respeito do legislativo, dessa forma que muitos parlamentares atuam, né, e às vezes desconsideram o que realmente importa, que é a produtividade, dependente do espectro ideológico. Se é de esquerda, se é de direita, ou vice-versa. E eu quero só botar um pouquinho mais de tempero, de pimenta, para ser mais exato, no que diz o Lorenberg, porque, e é lógico que eu concordo com grande parte do que você disse no bloco anterior. O Lorenberg, por exemplo, disse assim que tem que haver alta produtividade no legislar e no fiscalizar. Dentre as coisas que eu queria falar aqui, Lorenberg, por exemplo, é a questão do novo modelo que se tem usado, não é a Câmara de Cuiabá e não é uma ou outra, são centenas, são muitas centenas de câmaras Brasil adentro aí que os parlamentares usam no próprio Congresso, na própria Câmara, no próprio Senado, usar o celular para filmar qualquer tipo de situação. É a tecnologia, não tem como correr disso. Isso veio para ficar. E se usado de forma prudente, contribui, e não contribui pouco não, e contribui muito com a atividade parlamentar. Especialmente o que diz respeito à fiscalização, que é algo que precisa ser colocado em prática sim. Uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Agora, você tem que saber ser prudente. E legal, tem que ser legal, não é? O que é legal? Não estourar, não ultrapassar, não violar o direito de outros, não é? Então, é o que eu gostaria de dizer a respeito disso aí. Sobre a produção propriamente, a produtividade, professor Lorenberg, tem também um outro fator.
você mesmo já me disse, nós conversamos isso já no ar, já conversamos fora do ar sobre, é a qualidade do que se apresenta como proposta. Eu, Paulo Coelho, não fui eleito, hipoteticamente falando, obviamente, porque eu não sou nenhum parlamentar, mas eu fui eleito para propor lei, fiscalizar, legislar, mas eu não fui eleito para propor o dia do ônibus. Tem lei aprovada no Parlamento Municipal de Cuiabá, lei que cria o dia do ônibus. Aí você para e pensa, por que dia do ônibus? Mas tem o dia do ônibus, dá uma pesquisada aí no Google que você vai achar, no Google que você vai achar. Eu não fui eleito somente para dar nome de rua, rua tal, rua não sei, denominação de rua. Eu fui eleito para encarar o negócio, pegar o touro pelo chifre. O que é isso? Legislar e fiscalizar. O que eu quero colocar para você, e queria que o Lorenberg tem umas opiniões que às vezes eu fico pensando assim, são perfeitas. Eu acho que é legítimo, cada um se eleger, eu sou muito conhecido lá no meu bairro, coloco meu nome no pleito, pá, foi aprovado. Paulinho da Couve, digamos que meu nome seja Paulinho da Couve. Eu vou lá, conhecido, bonachão, popular, foi eleito. Só que eu não sei patavinas daquilo que você, por exemplo, tem lá no seu quarto, uma cópia, por exemplo, da lei orgânica, eu não sei como que funciona A ou B, eu não sei de nada, não é? E estou leigo de tudo. Claro, Paulo, você pode também, isso não é problema, você pode se municiar de uma equipe boa, técnicos, um advogado, sabe, pessoas que conheçam realmente para te auxiliarem. Mas eu tenho que ter, eu sou a principal figura, eu que fui eleito. Eu preciso de entender, até para montar essa equipe, não é? Para entender. Aí, que eu quero que você comente conosco aqui. Não está regredindo isso, ou não está estagnado esse negócio? Porque os partidos têm um fundão, têm um fundo eleitoral. Os partidos, eles recebem uma bufunfa, e não é pouca coisa, para justamente trabalharem seus entes. Quem são seus entes? Seus filiados, dentre eles o vereador ou o próprio candidato a vereador, aquele que é filiado, né? Alguma coisa está fora da ordem, não está funcionando isso? Meu amigo Paulo, você está coberto de razão. Veja, ontem eu ainda falava a respeito do partido político. O partido político tem tanta importância no Brasil, mas tanta importância, infelizmente, a importância no papel, mas na prática não. Na prática, o estatuto do partido é simplesmente rasgado e jogado fora. O que manda é a vontade do dono do partido. Infelizmente, no Brasil, tem partido que tem dono. Pega um partido, tem dono. Lá em São Paulo é um dono. Mato Grosso é outro dono. Como se os partidos fossem regionais. Houve uma época, amigos, que o partido no Brasil era regional. E vou dar até a data. Na chamada Primeira República, lá na proclamação da República até 1930, o partido era regional. Vou dar um exemplo. Partido Republicano, nós tivemos no Brasil. Então tinha Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Goiano, Partido Republicano Mato Grossense e por diante. Então era regional. Percebe, amigos? Depois os partidos deixaram de ser regionais e passaram a ser nacional. Se você abrir a Constituição, lá no artigo 17 da Constituição, isso deixa muito claro, não existe partido regional, existe partido nacional. Então, qualquer partido que você pegar vai encontrar apenas um estatuto. Esse estatuto serve para o país todo daquele partido. Esse é um ponto. Ok, amigos? Por outro lado, esse mesmo partido também, alguns deles têm fundações. Fundações que estudam, que analisam, que avaliam e que servem para ajudar o seu filiado. E você disse muito bem, Paulo, tem um fundo partidário, não confundirmos. Fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra muito diferente.
O fundo partidário é para a sobrevivência do partido. Já o fundo eleitoral, não. O fundo eleitoral é destinado a candidaturas. Ok, amigos? Esse fundo partidário, se não me falha a memória, 5%, para o amigo entender, 5% desse fundo partidário é obrigado, ou são obrigados 5% a jogar para dentro do estado, do município, do país todo, para atrair a atenção das mulheres, para o ingresso das mulheres no partido. 5%, amigos. Trazer para dentro do partido, para a questão da politização, para a questão do partidário e uma série de coisas. Aí que está o ponto. Os partidos fazem isso na prática? Nem sempre. Faz na teoria. E aí, quando ele vai prestar contas, ele presta conta como se gastou aqueles 5%, mas na prática não. Sabe por que na prática não? Vamos olhar os retratos das pessoas que foram eleitas. E aí vai tocar num ponto que eu vou provocar mais uma vez o amigo, o telespectador. Veja, não é agredir, é provocar a reflexão. Eu já ouvi muitas e muitas vezes, sobretudo durante a campanha ou no final da campanha eleitoral, dizer o seguinte, sobretudo para um grupo de eleitores. Eleitores falam isso com muita frequência. Ah, mas o Paulo foi eleito porque ele é capacitado. O Lorenberg foi eleito, então ele é capacitado. Amigos, vamos devagar. O fato que eu ganhei a eleição não significa que eu tenha capacidade para ser vereador. Eu apenas fui capaz, com a minha equipe, de vencer a eleição. Entendeu, amigo, a diferença? Veja, eu montei uma equipe, fiz toda uma campanha, trabalhei nos bairros para ser eleito e fui eleito. Eu tenho um certificado de capacidade para ser vereador? Não, amigos. Há uma diferença gritante. Por que há diferença? Porque o partido, meu amigo Paulo, que você falou lá atrás, não fez o seu dever de casa. Não fez a sua tarefa que deveria fazer. Qual que é a tarefa? Instruir, ajudar no crescimento dessa pessoa dentro do partido. E eles têm todas as estruturas. Tem partido aí que tem uma estrutura fabulosa, mas não trabalha exatamente com essa função na prática, só na teoria. Um ou outro sobressai, mas na prática não trabalha como deveria trabalhar. Porque quando essa pessoa chegar a um determinado momento, ela fala, agora eu estou preparado para ser candidato a vereador ou a deputado. Por quê? Porque o partido deu toda essa estrutura e não funciona assim. Um outro problema que ocorre dentro dos partidos, na legislação eleitoral, que a meu juízo é muito ruim nesse aspecto. Para eu ser candidato, para o Paulo ser candidato, para você, amigo telespectador, ser candidato, é preciso que nós sejamos filiados 6 meses antes da disputa eleitoral. Ora, no mês de abril, antes de chegar ao prazo, porque depende muito do dia, pode ser 6, pode ser 4, pode ser 3, eu filio e sou candidato. Peraí, o que eu conheço do meu partido? O que meu partido prega? Eu não sei. Eu só apenas assinei a ficha de filiação. Entendeu, amigos? Isso é um erro gritante da legislação eleitoral que obriga apenas 6 meses de filiação. Está errado. Deveria, no mínimo, ter 4 anos de filiação partidária. E aí você fecha a janela para mudança de partido. Eu fui eleito em 2024, tomei posse em janeiro de 2025, pelo partido A. Eu sou obrigado a ficar nesse partido A durante 4 anos. Por que durante 4 anos? E não ter janela partidária. Esse é um outro... Eu ia falar um palavrão aqui, mas voltei para trás. É um outro erro gritante. Não tem que existir janela partidária, amigos. Janela partidária é, trocando em miúdo, promiscuidade partidária. Você pode ser infiel sem ser punido. Está errado. É como perguntasse para a esposa assim, ó, eu vou sair com outra, tudo bem? Você consente? Você está ciente? Estou ciente, meu amor, vai lá, pode ficar com a outra lá. Ela permitiu e ele vai lá e fica com outra. Isso é promiscuidade. Né? Promiscuidade, meu amigo Paulo.
Você entendeu, amigo telespectador? A legislação, neste particular, comete um erro gritante. Tem que ter um maior número de tempo para alguém ser candidato. Ora, se eu afiliei, voltando aqui, se eu afiliei 6 meses, eu não conheço nada do partido. Não conheço nem o que o partido prega. Se você, amigo telespectador, encontrar com alguém e perguntar para ele o que diz, o que o seu partido prega, ele não saberá dizer. Ele saberá dizer o que o dono do partido prega, que não tem nada a ver com o que o partido prega. Quer ver um exemplo disso que o Lorenberg está falando, que é mais perfeito? Sabe o Partido Verde, que é o PV? Eu já vi vereadores e até deputados sendo eleitos. Vamos pegar o caso de vereadores. O que é o PV? É o Partido Verde, que remete ao zelo pelo meio ambiente, não é? Tal como diz o nome. Eu já vi, e não foi um, não foram poucos não, foram vários casos de parlamentares sendo eleitos pelo PV e que não conseguiam sequer defender, não sabiam o que dizia o estatuto do partido e não conseguiam defender qualquer causa genuína que estava contida no estatuto do PV, aquilo que pregava o partido. Resultado, o parlamentar eleito pelo PV, aquele que não era nada verde, que não era nada ambientalista, ele, na primeira oportunidade, pulava do barco. Na primeira janela que aparecia, pulava do barco. Ora porque ele queria compor uma maioria do prefeito, do executivo, do governador, do presidente da República. Ele queria integrar aquela base, ou ele queria achar um partido melhor com o qual ele teria mais musculatura para disputar um próximo pleito, daí por diante. Então, o que eu quero dizer? A infidelidade partidária, esse uso do partido como trampolim ocorre com muita frequência, muitas vezes pela fraca adesão do partido, do cara ao partido. Porque eu entrei no partido, eu nem li o que diz respeito. PV é um partido, não é? Eu preciso de um partido, não preciso? Porque para eu me eleger qualquer coisa, publicamente falando, qualquer cargo público, como por exemplo, vereador, prefeito, deputado, senador, presidente da República, governador, eu preciso de um partido. Eu preciso de um partido. E o único que me tem aqui, que está mais fácil para mim, mais acessível, é esse. Vamos usar o PV aqui, né? Eu não sei nada do PV. Bom, fui eleito. Chega lá, é hora de eu brigar pelo meio ambiente, brigar com o prefeito, se for vereador, brigar com o prefeito, porque das políticas dele não consta nada que venha a beneficiar o meio ambiente, não é zelar pela rede de esgoto, enfim, não tem uma política ambiental constituída ou planejada que a gente possa aprovar aqui no parlamento. Então, eu estou apenas lá porque eu precisava do partido. E esse uso, que é um símbolo da promiscuidade, porque ele está lá porque ele está usando, né? Fica coisa descartável. Isso deveria ser mudado numa reforma partidária, numa reforma eleitoral, uma reforma política, com urgência, porque aí você teria mais sustância na atuação parlamentar, ou não? Está coberto de razão, Paulo. Está coberto de razão. Não há nenhum vínculo, amigos. Eu já vi cada absurdo, a pessoa está num partido de direita, que ele nem sabe que é de direita, que aquele partido é de direita. Aí ele pula daqui, numa janela partidária, vai para um partido de esquerda. Aí na outra janela partidária, ele pula desse partido de esquerda, vai para uma de direita. Eu já vi esse carnaval, é um carnaval. Porque nem a pessoa, eu não vou citar nomes, essa história que eu estou contando aqui aconteceu também em 2024, dentro da Câmara de Vereadores. Mas por que ele pula de um partido para outro? Porque ele está visualizando a manutenção da sua cadeira. Tão somente isso. Eu estou num partido, só que esse partido não terá o alcance suficiente, não terá o voto suficiente para eu manter na minha cadeira. Então eu saio daqui e vou para cá. Quantos vereadores nós tivemos em 2024 que fizeram isso antes da campanha eleitoral? Lá antes de abril.
Nós tivemos isso na janela partidária. Nós vimos isso. A pessoa saiu daqui não por identificação no partido, não porque o partido prega, mas ele saiu daqui e foi para um outro que ele também não está nem aí, mas foi para ser eleito, para manter a sua cadeira. Então, a visualização dele é uma só. Eu não posso perder o meu emprego. Paulo foi muito feliz, é exatamente isso. Há uma outra questão muito séria. Vamos imaginar que eu sou secretário, não sou filiado a nenhum partido, mas o governador do estado me chamou e eu fui secretário numa pasta que dá visibilidade. Entendeu, amigos? Eu não sou filiado a nenhum partido. Mas ainda que eu fosse, estou lá numa pasta e ganhei projeção no estado. Projeção mesmo. Fiquei vitrine. Estou na vitrine todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer 3, 4, 5 ou mais partidos para me trazer, para eu filiar ao partido. Porque aquela vitrine, aquela projeção pode me dar bons votos ou uma grande quantia de votos. A gente vê isso todos os dias, amigos. Todo ano a gente vê isso, a mesma coisa. A pessoa não está nem aí para o que prega A, para o que prega B, para o que prega C. Imagine o que prega a população. Não está nem aí. E o vereador tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer de vista, perder de vista em nenhum momento. E o Paulo sabe disso até mais do que eu. O vereador, meu amigo Paulo e amigo telespectador, ele está o mais próximo do munícipe. Mais próximo do que o deputado. De todos. Mais próximo do que o senador. Ele está mais próximo, está lá no dia a dia. De todos, o que está mais próximo é o vereador, que é o FROM, que é o primeiro que está ali, que recebe os cascudos, as reclamações da população. Vou para o intervalo comercial. Nós estamos com o Programa Opinião, hoje, dia 3 de janeiro, uma sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vem com o último bloco, intervalo comercial, a gente volta já. Ok, de volta, Programa Opinião nessa sexta-feira. Olha, e é a primeira sexta-feira do ano, não é? Primeira sexta-feira de 2025. Que todas as suas sextas-feiras sejam maravilhosas, né? Com uma programação boa. Todo mundo gosta do sextou, né? Porque sempre vem aí com uma programação boa. Ainda que essa programação seja que nem a do Lorenberg. Lorenberg, quando sexta assim, ele sai do programa, vai para casa, pega os livros dele, vai ler livro, vai pegar a Constituição. Que esse rapaz vê nas Constituições. A Constituição ele já leu de cabo a rabo, ele está lá, folheando Constituição o tempo todo. A lei orgânica, mesma coisa. Eu acho que, eu desconfio que até bula você costuma ficar lendo aí para saber das coisas, não é possível, né? E lê um bom livro, né? Isso aí eu já recomendo que Lorenberg, ele, por ser até escritor, tem aí 20 livros, tendo 10 romances publicados, ele fica lendo muitos livros, né? E é um hábito saudável que eu gostaria que todo mundo tivesse, né? Eu também tenho esse hábito, mas não tanto quanto ele. Lá na minha estante, tem alguns livros e tem aqui os e-books, né? Os chamados livros online que facilita muita coisa também. Mas tem os tradicionais, né? Os tradicionalistas que optam e preferem o livro físico. Não é o seu caso, né? Você gosta eu gosto do físico. Do físico, né? Físico. Muita gente gosta de folhear, assim, tal. Quando eu comecei a ler por aqui também, eu desapeguei um pouco mas eu acho melhor esse livro físico, né? Porque aqui a gente tem, inclusive, no celular, é mais econômico. Eu posso passar aqui vários endereços online para você ler um bom livro sem gastar nada. Só a internet que você tem em casa mesmo, você vai, não é? E ler os livros. Mas o livro físico parece que é uma coisa assim, que é romântica, né? Nossa, tradicional, assim, de ter Tem uma Revolução dos Bichos que eu estou lendo pela segunda vez. Eu recomendo, viu? Revolução dos Bichos. Lorenberg, voltando a falar
do Legislativo, esse é o terceiro bloco já, né? Terceiro bloco. Vamos ter que... Eu fico perdido às vezes aqui. Você que citou aí, uns dois, acho que foi no primeiro bloco, dessa questão da atuação parlamentar, quando o cara sabe que tem uma proposta que ele gostaria de fazer, ele não o faz porque é inconstitucional, tem vício de origem, vício de iniciativa. O que ele faz? Lorenberg até deu a dica aqui. Use o que você teria que ter, pelo menos, de mais afiado e afinado, que é o poder de parlar. Converse. Secretário Lorenberg, secretário de Obras, por exemplo. Eu sou um parlamentar que não tenho muita afinidade ideológica com o prefeito, mas eu sou parlamentar legitimamente eleito. Eu fui eleito. E esse rapaz que está ali, que é o Lorenberg, que é um secretário de Obras, ele, por obrigação, tem que me receber como parlamentar. Eu vou lá conversar com ele, ele vai ter que me atender. Ele pode até não acatar alegações mais diferenciadas, mas ele tem que me... Mas se eu tiver um bom diálogo, se eu tiver molemolência, se eu tiver um jogo de cintura, eu vou chamar o Lorenberg, o secretário Lorenberg. Secretário, tem essa demanda aqui, lá do bairro que eu moro, que é o bairro fulano de tal, que é o bairro Dr. Fábio, bairro Alvorada, bairro que seja o que for, que a rede de esgoto está entupindo sempre, porque tem umas calçadas que estão só o caco e cai muito entulho, enfim. O asfalto está danificado, precisa urgente e o período das águas está chegando, precisa de urgente de, no mínimo, a restauração lá, de capeamento e tal. Se eu, ainda que de partido oposto ao do prefeito, ao do executivo, se eu tiver esse jogo de cintura, eu vou conseguir, não o projeto, não a atuação por meio de um projeto, uma proposta parlamentar, proposta de lei, projeto de lei, mas eu posso, por meio da indicação que o Lorenberg disse, eu posso muito bem fazê-lo, independente do espectro ideológico. Não é isso que ele colocou? Com certeza. E para encerrar aqui a minha provocação, existe uma ferramenta no Legislativo chamada, vou tentar lembrar o nome aqui, achei, é o anteprojeto. Uhum. O anteprojeto nada mais é do que isso. Você tem a ideia, você parlamentar tem a ideia, Paulo Coelho, senador da República, Paulo Coelho, vereador. O vereador Paulo Coelho tem uma proposta de construir uma creche no bairro Três Barras, porque lá o índice é muito grande, muitas crianças, muitas mães, enfim. E seria fundamental que se... Posso, parlamentar que sou, propor isso aos olhos da lei? Não. Desde a Constituição de 1988, eu não tenho, como parlamentar, esse poder de dizer, seu prefeito, construa aqui, fazer um projeto, mandar ele construir. Não posso. Então, a malemolência, que o Lorenberg falou, que é a indicação, e que eu estou falando aqui, que o anteprojeto, eu posso muito bem falar, prefeito, tem isso aqui, e seria provo por A mais B, levo tudo documentado, não é? Baixo assinado, enfim. E ele, se ele tiver em sintonia comigo, do ponto de vista legal, do ponto de vista de fazer o que tem que ser feito, né? Ele vai acatar. Ele acatando, ele fala assim, Paulo, beleza, eu acato e vamos construir sim a creche lá no seu bairro, no bairro que você está indicando. Ele vai, o prefeito manda uma propositura do executivo para uma mensagem do executivo para o parlamento aprova, vota e aprova, obviamente se tiver maioria, e ele sanciona, o prefeito sanciona. Aí, se ele tiver bom senso, se o prefeito tiver bom senso e senso de justiça, ele vai dizer, olha, esse projeto aqui foi indicado, foi pensado e indicado pelo vereador Paulo, ou vereador fulano, Beltrano, que trouxe isso aqui. É assim que se faz, parlando tendo um bom entendimento, né? Exatamente. Paulo e amigo telespectador, o que nós estamos falando aqui é na teoria. A gente vai ver, pode até existir isso, mas é muito raro. Mas deveria existir, sabe por quê?
Porque nós, vereadores, fomos eleitos com o voto da população, do eleitor. Então é preciso a gente ultrapassar a fronteira com os nossos adversários para conversa. A fronteira da rivalidade. Exatamente, não tem fronteira, amigos. No parlamento não tem fronteira. O Paulo pertence a um partido A, eu pertenço ao partido B. O partido A e o partido B sempre tiveram em conflitos numa campanha eleitoral. Mas não significa que tem uma fronteira aqui, uma linha divisória que eu não possa romper e nem o Paulo possa romper. Está errado, amigos. Está tudo errado. E outra coisa, quando você faz uma indicação ou anteprojeto, a sua comunidade sabe que você fez isso. Uhum. Então vai te dar valor. Eu faço uma indicação, e olha um outro ponto, Paulo. Eu faço uma indicação, é lida na sessão tal, porque a indicação é lida. É sim. Lida na indicação, na sessão tal, e chega ao secretário da pasta que refere àquela indicação. Só que eu, quando fiz a indicação, nunca mais procurei saber nada. Está errado. Eu fiz a indicação, dou um tempo para chegar lá na secretaria, dou um tempo para discutir, dou um tempo para tudo, e aí eu vou cobrar. Sim. Secretário, eu fiz uma indicação já há 1 ano e essa minha indicação não foi aceita ainda até agora. O que foi que está errado? O secretário vai ter que dar uma explicação. Ah, mas porque o orçamento deste ano não foi adequado, não está organizado para fazer esse gasto, mas no ano que vem isso vai ser cumprido. Pronto, é assim que conversa, amigos. As pessoas precisam conversar, precisam dialogar, independentemente da ideologia, independentemente do partido, independente tudo. Entendeu? É aí que está o detalhe. É aqui que mora o detalhe. O vereador tem a sua parcela importantíssima e imprescindível para contribuir com a administração pública. Ele tem uma parcela imprescindível. O Paulo tocou num ponto aí no começo, Paulo, que a gente não pode perder o registro. Você falou da questão da leitura, né? Só para fugir um pouquinho, mas para alertar. No dia 16 de dezembro de 2024, saiu uma pesquisa nacional sobre leitura, de uma acho que é Praticando Leitura, não me lembro bem o nome, mas saiu uma sobre leitura. Amigos, vou falar bem lentamente para o amigo entender. O estado de Mato Grosso, no que concerne à leitura, é o último colocado do Centro-Oeste. Vou repetir. No que concerne à leitura, o estado de Mato Grosso é o último colocado no Centro-Oeste. Está abaixo do Mato Grosso do Sul, está abaixo de Brasília, está abaixo de Goiás. Entendeu, amigos? No âmbito nacional, o estado de Mato Grosso é o segundo pior a respeito de leitura. Vou repetir, amigos. Segundo pior. Nós somos o primeiro pior no Centro-Oeste e o segundo pior nacional. O primeiro parece-me que é o Rio Grande do Norte e o segundo é Mato Grosso. Isso significa dizer o quê? Que terá, a meu juízo, uma releitura para saber o porquê que o Estado todo tem dificuldades de pegar alguma coisa para ler. E o que é mais grave, Paulo, essa pesquisa não fez para você ler um livro todo, não. Você basta ter lido uma parte do livro, um pedaço do livro, ou trecho do livro para você ser considerado leitora ou leitor. Entendeu, Paulo? Então não há algo rígido para você fazer isso. Então não é só a questão de quem estuda, mas de uma forma geral. É preciso a gente também nos tocar com relação a isso. E temos um índice que é assustador de analfabetos, né? E uma coisa está ligada à outra também, né? E essa questão do hábito, não é porque a pessoa seja analfabeta que não lê, ela não lê por uma questão mais cultural, né? A questão de, Paulo, fala a palavra certa que você quer falar, que você não está querendo falar porque está com vergonha. Preguiça. É preguiça. Muita gente tem preguiça.
E essas questões aqui, que eu estou te falando, quando eu me refiro ao celular, por exemplo, ao computador, ao tablet, elas dificultam mais que possamos romper essa palavra, essa barreira aí que Lorenberg disse, que nos envergonham. Essa barreira nos envergonha. Por quê? Somos o penúltimo no Centro-Oeste e o último... Não, o último no Centro-Oeste e Não, o o penúltimo no Centro-Oeste, que você falou. Não. E o último no Nacional. Não. O último do Centro-Oeste O penúltimo nacional. penúltimo nacional. É isso mesmo que ele falou. No Centro-Oeste, Mato Grosso, no Centro-Oeste, Estado de Mato Grosso, segundo essa pesquisa, esse estudo que o Lorenberg mencionou aqui, eu vou até atrás para saber mais, para dar uma apertadinha aqui no secretário de Educação, por exemplo, e nos secretários municipais, que o Estado é feito de municípios, né? Para a gente... Está dizendo que aqui o Estado de Mato Grosso, no Centro-Oeste, é o último e nacionalmente é o penúltimo. Nos envergonha isso, tal como a gente fala assim que nos envergonha também a questão da violência doméstica e outras coisas mais, não é? E basta investir. Paulo, mas você acabou de dizer que é uma questão cultural. Mas você pode incentivar as pessoas. Como, Paulo? Por exemplo, você pode fazer um circuito de pesquisa, de leitura, onde haja premiação, onde haja uma síntese. Você exige, ele faz um concurso aí, você vai exigir que a pessoa, até determinada faixa etária, resuma um livro, uma famosa obra literária. Para você resumir, obviamente que você terá que ler, não é? Então, é nesse exercício de leitura que é bem provável que você, você ganhe gosto pela coisa, né? Agora, os pais têm muito, Lorenberg. Olha, nós mudando de assunto aqui, né? Mas o Lorenberg fica provocando as coisas, aí outro dia alguém nos elogiou, a mim, eu estava aonde que eu estava? Numa farmácia. Olha só, eu queria parabenizar você e o professor Lorenberg. O dia que a gente fez alguma coisa sobre o livro, né? Que eu garrei falar do livro aqui, da importância do livro, do hábito de leitura. E aí você também veio e a gente ficou um tempão, que nem agora, falando do livro, da importância de ler. Então, assim, nem lembro que eu ia falar mais, mas eu entendo que os pais têm papel preponderante nisso aí. Por exemplo, não que eu seja o melhor dos exemplos, mas eu fiz isso. Quando os meus filhos eram menores, estavam sendo alfabetizados, depois, obviamente, de alfabetizados, eu dava para eles, começando com gibis. Turma da Mônica inteira. Pedro, meu filho, que hoje está com 19, ele lia com uma grandeza, eu comprava de um catatal assim de gibis, a Turma da Mônica inteira. Ele tinha os preferidos dele, que era do Cebolinha e do Chico Bento. E ele lia que era assim, sabe, num tapa. Para eu saber que ele estava realmente lendo, eu tinha que ler também, porque eu cobrava dele. Eu tinha que cobrar o resumo, o resumo do dia, o resumo dos gibis. Aí ele, para não incorrer em falha comigo, porque eu ia pegar ele pelo contrapé, eu tinha que ler. E não é que ele lia, que ele resumia exatamente como estava o gibi. São várias historinhas, né? Aí eu perguntava, e tal história? Como é que foi? Aí eu ainda contrapunha, mas ele falou isso, e o que aconteceu em tal momento? E ele respondia. É uma forma de incentivar os filhos também, né? Então, dizia eu, os pais têm papel importante também nisso, né? Porque isso pode, inclusive, significar muita coisa. Pode ser a virada de chave nessa questão. O seu filho pode pegar gosto pelos livros, pode enriquecê-lo e vai enriquecê-lo culturalmente. Olha só, ele num concurso de Enem, de vestibular, de concurso público, seja lá o que for, com essa base, isso é bagagem, é como se no cérebro nosso tivesse muitas gavetinhas ali. E cada leitura que você faz, ela fica armazenada nessa gavetinha. Milhares, milhões de gavetinhas, entendeu? Na hora que você precisa, um concurso público. Cara, eu li isso, Dom Casmurro, eu li isso. Caiu isso, dizia tal coisa, vestibular, o Enem está pedindo isso, alguma coisa de Dom Casmurro, alguma coisa de Machado de Assis, alguma coisa. Tudo vai estar armazenado, mas por base da leitura. Eu tenho 1 minuto e meio para você encerrar o programa
arrematar essa nossa discussão aqui. Mas, Paulo, você está coberto de razão, amigos. Veja, o incentivo, o estímulo em casa vale, mas vale muito. Agora é preciso também, além do incentivo, do estímulo, o exemplo. O exemplo também conta muito. Nessa pesquisa que eu estava lendo, algumas pessoas disseram o seguinte, que não tem tempo para ler. Tempo somos nós que fazemos. Todos nós aqui podemos fazer e ter tempo para leitura. Basta a gente fazer um pequeno exercício. É claro e evidente, amigos, que alguém que não tem o hábito de ler, alguém que não tem o costume de ler, ele vai ter mais dificuldade. Imagine o seu filho que tem a dificuldade, que não tem esse hábito de ler. Imagine, você não vai cobrar dele que leia um livro de 200 páginas. Você não vai cobrar desse seu filho que leia algo de 50 páginas, mas vai aos poucos. Vai cobrando dele uma página ou um parágrafo, aos poucos. O exemplo do gibi que eu dei é um exercício fantástico. A linguagem que ele entende, inclusive, né, e tal. É isso, olha que bate-papo bacana. Eu gosto. O Lorenberg é uma enciclopédia, a gente conversa com ele, engarra na conversa e muda de assunto e não está nem aí. O importante é ter assuntos proativos que você possa tirar proveito também disso tudo, né? Mas essas questões iniciais aqui de legislativo a gente volta a falar ao longo do ano, porque o ano vai continuar e segunda-feira a gente abre o programa, vamos chamar normalmente? Não, mas a primeira semana completa, por exemplo, teremos do programa Opinião, que na sexta-feira, dia 6, Lorenberg, até segunda então? Até segunda-feira. Bom fim de semana para você, para todos cuida, nós. Leia bastante, viu? Como se fosse preciso recomendar, Lorenberg, e a você também. Que você leia, divirta-se, curta bem sua família, seus pais, honre seus pais, respeite os mais velhos e creia em Deus acima de tudo. Deus no coração sempre. Ponha Deus à frente de tudo, que tudo vai dar certo. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fique com Deus também.